Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como nasceu o nosso planeta. Vamos lá? Pessoal, para entender a história do nosso planeta, a gente precisa voltar muito no tempo. Na verdade, a gente precisa voltar para o início da formação do universo, há aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Tudo que a gente conhece, todo o universo, imaginem planetas, estrelas, asteroides, luas, nebulosas, cometas, enfim, tudo que existe, imagina que estivesse junto, unido, num único ponto. Esse ponto seria muito, mas muito pequeno, muito quente e muito denso. Nesse período, o universo era apenas esse ponto. Não existia esse universo da forma como nós conhecemos. O próprio universo era esse ponto bem pequeno, onde toda a matéria e toda a energia estava concentrada. Imagine a densidade disso, muito elevada. A temperatura também elevadíssima. O tempo não existia nesse período. Por algum motivo, num dado momento, esse ponto começou a se expandir muito rapidamente. Essa expansão a gente chama de Big Bang. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Big Bang não foi uma explosão, e sim uma expansão acelerada desse ponto que era o universo inicial. Bom, quando essa expansão começou, começaram a surgir os primeiros átomos, primeiro átomo simples de hidrogênio, de hélio. Esses primeiros átomos formaram as primeiras estrelas, né? Depois os primeiros planetas surgiram, as primeiras estrelas morreram, outras nasceram e o universo foi evoluindo, surgindo nebulosas, surgindo estrelas, surgindo cometas, asteroides, enfim, todos os sistemas celestes já conhecidos pela astronomia. Num dado momento, há 4,6 bilhões de anos atrás, uma nebulosa deu origem ao sistema solar. O nosso Sol começou a brilhar, né? O Sol surgiu e no disco protoplanetário que ficava girando em volta dessa estrela que a gente chama de Sol, os planetas do sistema solar começaram a se formar. No início eram mais de 20. Esses planetas foram surgindo a partir de fragmentos. O que são esses fragmentos? Poeirinhas, partículas pequenas ou fragmentos maiores dessa antiga nebulosa que formou o sistema solar. Os planetas foram se formando a partir desses fragmentos. A gravidade ia atraindo esses fragmentos e esses fragmentos acabavam colidindo com a superfície dos planetas, fazendo-os crescer. Pensem comigo, no começo ela era bem menor. À medida que esses fragmentos que estavam dentro da órbita do nosso planeta iam se chocando com ele, ela ia aumentando em massa. Só que conforme ela ia aumentando em massa, a gravidade dela ficava mais intensa e ela atraía com mais velocidade esses fragmentos. Portanto, quando eles colidiam com a superfície, toda a superfície da Terra acabava se liquefazendo, estava em estado de fusão. Ou seja, a Terra, no início da sua formação, era uma grande esfera de magma, rocha derretida, rocha em estado líquido, né? Rocha fundida. Essas colisões continuaram por muito tempo. Todos os dias, milhares de asteroides colidiam com a superfície terrestre, milhares de cometas colidiam com a superfície terrestre e iam agregando massa ao nosso planeta. Os cometas eles traziam um material extra, gelo. Sim, gelo. Esse gelo que veio com os cometas ajudou a formar os oceanos da Terra. Parte da água que existe no nosso planeta veio desses cometas que tem gelo na sua composição, gelo e rocha. A outra parte da água do planeta veio do processo de resfriamento da Terra. Por quê? Quando esses asteroides que colidiam com a superfície, eles começaram a diminuir a quantidade, a Terra teve tempo para começar a esfriar. Então, a Terra, que antes era uma grande esfera de magma, começou a se formar uma casquinha, uma fina crosta endurecida na parte externa do planeta. Então, quando esse magma começava a se resfriar, ele liberava vapor de água para a atmosfera, para essa atmosfera que também estava se formando, gases
diversos tipos de gases e vapor de água. Outra parte da água, como eu disse, veio desses cometas que colidiam com a superfície. Assim, nosso planeta no início era uma grande esfera de magma que foi crescendo graças à colisão de diversos asteroides ao longo de sua órbita. Cometas de gelo ajudaram a trazer a água para cá. Com o tempo, esses impactos diminuíram e, portanto, o planeta pôde se resfriar e a água se condensar, formando assim as primeiras chuvas, formando os primeiros oceanos, os primeiros rios. Então o planeta Terra começou a ter uma crosta muito fina, oceanos bem diferentes dos atuais e uma atmosfera também muito diferente da que a gente vive hoje. Nesse momento ainda não existia vida, mas com o tempo começou a haver condições para a vida surgir nos oceanos. Mas vocês podem estar se perguntando que eu falei no começo do vídeo que o Sistema Solar tinha mais de 20 planetas. Cadê os outros, né? Bom, isso aí é fácil a gente entender. Os outros planetas, já que hoje nós só temos 8 no Sistema Solar, eles acabaram colidindo com os atuais planetas. Então, às vezes, as órbitas dos planetas primitivos coincidiam com a órbita dos planetas atuais e colisões aconteciam. E, obviamente, o planeta maior levava vantagem e acabava agregando a massa do planeta colisor. Foi assim que a Lua nasceu. Existia um planeta que cruzava a órbita da Terra chamado de Theia. Theia era um pouco menor que a Terra. Acabou colidindo com o nosso planeta e os fragmentos de Theia e parte dos fragmentos da Terra, porque foi uma colisão muito forte, acabou formando o que hoje a gente chama de Lua, que é o único satélite natural da Terra. Hoje em dia, o Sistema Solar é formado por 8 planetas, 4 mais internos, chamados de planetas terrestres, formados por rocha na sua superfície, e 4 mais externos, chamados de gasosos, por serem formados na sua superfície por gás. Somente lá na parte bem interna, no núcleo do planeta, a gente tem uma formação rochosa metálica nesses planetas mais gasosos. Os 8 planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois de Marte, nós temos um cinturão de asteroides, que são restos de um planeta que acabou não se formando, não se consolidando. Não houve um ponto de gravidade suficiente para que esse planeta se formasse. Depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ainda o Sistema Solar conta com alguns planetas anões, que são planetas menores que esses 8 principais. E eles não conseguiram limpar totalmente a sua órbita, acabam cruzando órbitas de outros corpos, por isso não são classificados como planetas. Para além de Plutão, que é um planeta anão, nós temos a nuvem de Oort, o berço dos cometas. É de lá que vem a maioria dos cometas que acabam cruzando aqui próximo ao nosso planeta, que a gente consegue observar. Então, a nuvem de Oort é uma das últimas estruturas do Sistema Solar. O Sol é a nossa estrela principal, é a estrela mais próxima da Terra. Para vocês terem ideia, a luz do Sol demora 8 minutos aproximadamente para chegar aqui no nosso planeta. Ele está a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. E ele é uma estrela amarela de porte médio. A idade do Sol coincide com a idade da própria Terra, 4,6 bilhões de anos aproximadamente. E o Sol está na sua meia-vida, ou seja, ainda tem mais pelo menos 5 bilhões de anos pela frente para ele queimar hidrogênio e continuar brilhando nos nossos céus. Quando o Sol começar a queimar os seus últimos estoques de hidrogênio, ele vai virar uma estrela gigante vermelha e ele vai inflar, engolindo nesse processo Mercúrio, Vênus e a Terra. Ele vai continuar a brilhar até perder mais ainda do seu combustível. Depois ele vai virar uma estrela anã marrom com um brilho muito fraco e um tamanho também muito pequeno em relação ao que é hoje. E aí o Sistema Solar terá chegado ao seu fim. Quanto ao nosso planeta, nós hoje temos uma estrutura planetar que é dividida em litosfera, que
que é a parte sólida da Terra, formada pelas rochas e as camadas internas do planeta, a atmosfera, que é a parte gasosa, e a hidrosfera, que é a parte líquida do planeta, formada pelos oceanos, mares, rios, água da atmosfera, água dos seres vivos, enfim, toda a água da Terra. A interseção entre a atmosfera, hidrosfera, litosfera mais a vida, nós chamamos de biosfera, que é a camada de vida da Terra em interação com a parte abiótica do planeta. Nós fazemos a contagem do tempo da história da Terra através das eras geológicas. Nas eras, a gente marca os principais acontecimentos que o planeta passou e também os principais acontecimentos com a vida. A primeira era, a era pré-cambriana, foi o período em que a Terra se formou e a vida também surgiu nos oceanos. Já na era paleozoica, essa vida nos oceanos acabou se diversificando e posteriormente acabou migrando para a litosfera, para os continentes, e para a atmosfera com os seres voadores. Já no período mesozoico, a gente tem a diversificação ainda maior dessa vida continental. Foi onde surgiram os grandes répteis, os dinossauros, que acabaram prevalecendo durante a era mesozoica. É durante essa era que surgem os primeiros mamíferos também. Já na era cenozoica, que é a atual, é que nós vivemos, os mamíferos começaram a dominar os continentes e nesse contexto a gente tem o surgimento do homem. Vale lembrar que um grande evento astronômico, a queda de um asteroide, foi, segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, o responsável pela dizimação de grande parte da vida que existia no Mesozoico, incluindo assim os dinossauros. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história do nosso planeta. Se você gostou do vídeo, por favor, curte aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe com os colegas esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!